Graça e paz, queridos, sejam todos aí bem-vindos a mais um devocional, um encontro com a palavra de Deus, onde estamos meditando dentro do livro de Provérbios. Já estamos no nosso terceiro devocional, só aqui dentro do capítulo 1, e nós vamos dar seguimento neste livro, trazendo para nossas vidas aplicações, ensinamentos, a qual o Senhor vem aqui nos mostrando dentro de Provérbios de Salomão. E eu quero desafiar você, se você não viu ainda os primeiros dois que já meditamos dentro deste capítulo, veja, volte aí e você verá aí também no meu canal. Mas aqui hoje, nesse terceiro devocional dentro de Provérbios, no capítulo 1 ainda, eu quero aqui trazer algo bem profundo ao seu coração. Aqui ele vai seguir falando ainda da sabedoria. E aqui a epígrafe do texto é um convite e uma exortação a da sabedoria. Note bem que interessante esse texto aqui. Não sai, não, fique até o fim, porque se você sair no meio, você não vai compreender toda a mensagem, porque tudo isso que vamos falar aqui está interligado entre si. O versículo 20, ele diz o seguinte, olha, a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz, tá? Ele está dizendo que a sabedoria está clamando, gritando de fora, a sua voz está soando, e não simplesmente soando de fora em qualquer lugar, mas em todos os lugares. Note bem, versículo 21 ele diz, olha, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, as entradas das portas da cidade, proferem a sua palavra. Note, a sabedoria, a sapiência, isso aqui ele está se referindo ao quê? Vamos voltar aqui, lembra do primeiro ensinamento que nós pegamos do versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós vamos ver que aqui o Senhor é este quem está querendo distribuir a sabedoria dele para aqueles que estão dispostos a buscar por ela, para aqueles que estão dispostos a viver debaixo do temor do Senhor. Tanto é que Tiago, capítulo 1, versículo 5, Tiago ele vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança fora, não lança fora. Aí no versículo 6 ele diz, peça porém com fé. Então note que essa sabedoria clamando é Deus querendo distribuir a sabedoria dele para o seu povo, para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam, querido. Guarda isso no seu coração. E aqui, Deus ele está, através da sua palavra, aqui em Provérbios, instruindo, demonstrando, dizendo que a sabedoria ela está clamando pelas ruas, a sua voz grita nos tumultos, no meio da muvuca, do correr do dia a dia, a sabedoria do Senhor, ela está gritando. E note que interessante o que ele vai dizer aqui no versículo de número 23. Olha só, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Por que precisamos dar ouvido à sabedoria do Senhor? Por que precisamos temer ao Senhor para alcançar do Senhor essa sabedoria? Por que precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor? Porque o Senhor nos revelará pelo teu Espírito Santo a vontade dele boa, perfeita e agradável. Então ele está dizendo, convertei-vos a mim. Lembra que no primeiro instante, na primeira meditação que tivemos aqui no capítulo 1, o Senhor vem dando a instrução a que temamos a Ele, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Depois ele lança já não uma instrução, mas um mandamento, dizendo aqui no versículo de número 8, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não rejeites a instrução da tua mãe. Depois no versículo de número 15, ele vai dizendo também outra ordenança, filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Eles quem? No contexto ele está dizendo com os pecadores, aqueles que se apressam para fazer o mal ou para ganhar, tirar lucro, se dar bem na vida fazendo o mal. Ele está dizendo aqui, converta, no versículo número 23, convertei-vos pela minha repreensão, pela palavra que sai dos meus lábios para o teu coração, dê ouvidos à minha voz e converta, que haja mudança, para que eis que abundantemente, querido, isso aqui é forte, não vai ser com medida pouquinho assim, um tantinho assim, não, não, não.
em abundância, ele diz que derramará sobre nós do seu Espírito e nos fará. Só tem uma maneira de nós sabermos as profundezas da revelação do mistério oculto em Deus. E isso é através do Espírito Santo. Então nós precisamos obedecer Efésios 5,18, quando diz o quê? Não vos embriagueis no vinho onde há contenda, mas enchei-vos. Isso não é uma dica que Paulo está dando, isso não é uma orientação que a Bíblia está nos dando, isso é um mandamento, é uma ordenança. Não vos embriagueis no vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque é através desse viver cheio do Espírito Santo que nós conseguiremos, aqui no versículo 23, saber aqui, olha o que? As palavras do Senhor, ou seja, estaremos sensíveis à voz do Senhor, aquilo que Deus ele quer para nossas vidas. Só que ele vem dizendo aqui, voltando para Provérbios, versículo 24, no capítulo 1, ele vem dizendo: mas, porque eu clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Note, Deus está falando, refalando, só que ele está ali estendendo a mão e ninguém está dando atenção, ele está falando, ninguém está dando ouvidos. Aí sabe o que Deus diz? Versículo 25, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, ou seja, não houve conversão, não houve mudança nas ações, não houve mudança no comportamento, não houve mudança na prática do pecado, não houve mudança de vida. Como não quis aceitar a repreensão do Senhor, a mão do Senhor estendida para acolher, como não quiseram dar ouvidos à voz do Senhor, aí o Senhor diz, então versículo 26, então eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Versículo 28 ele diz, olha, então a mim clamarão, você vai entender isso aqui, fica até o fim porque você vai entender isso aqui, querido, isso é forte. Então a mim clamarão, mas não responderei, de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Como assim, meu irmão? Como assim? Isso aqui já vai nos remetendo para Isaías 55,6, onde ele diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque o dia virá, tá? O tempo virá em que buscarão e não acharão, pela madrugada me buscarão. Como assim? Na hora mais escura da vida, no pior momento da vida. E isso aqui ele está falando do castigo eterno. Vai chegar um tempo que o povo vai estar ali sofrendo no lago de enxofre, rangendo os dentes, desejando, clamando, mas o Senhor não dará ouvidos ao seu clamor mais, porque será tarde demais. Mas será tarde demais por quê? Porque em vida não deram ouvido à voz do Senhor. Em vida não quiseram estender a mão para receber a mão estendida do Senhor para salvar, entendeu? Negligenciaram a palavra e a repreensão do Senhor e por isso vão parar num lugar de sofrimento eterno, aonde vão clamar e Deus está dizendo, eu não vou escutar, pela madrugada vão buscar e não vão me achar, no momento pior vão buscar e não vão me achar. Isso aqui é muito profundo, irmão. Aí ele diz o porquê, versículo 29, por que vocês vão buscar e não vão achar? Por que vai vir esse tempo aí? Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Note, aborreceram a revelação, o conhecimento dado por Deus e não preferiram o temor do Senhor, que voltamos lá, é o princípio da sabedoria. Aí a gente pula para o versículo 31, portanto, comerão do seu fruto, do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, você plantou batata, tu vai colher batata. Plantou desobediência, vai colher inferno. Plantou pecado, vai colher morte, separação eterna. Plantou vida adúltera, não é? Ou seja, adúltera no sentido de afastada do Senhor, não é? Pecando contra Deus, vai perecer no inferno. Então ele está dizendo que porquanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Olha só. Aí para a gente encerrar aqui, versículo 33. Mas, aí entra eu e você, em nome de Jesus. Eu creio que aí entra eu e você. Nós somos desses aqui. Mas o que me der ouvido
habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Meu Deus, estaremos descansados, porque naquele dia chegará em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais dor, nem gemido, nem tristeza, não precisaremos nem sequer de luz, porque o Senhor mesmo será a nossa própria luz, viveremos com Ele, reinaremos com Ele para todos sempre, querido. Louvado seja Deus. O que der ouvido às palavras do Senhor. Então, querido, que eu e você possamos dar ouvido a essa palavra de Deus, que fala profundamente ao nosso coração, que possamos temer ao Senhor, porque temendo ao Senhor, nós viveremos debaixo da sabedoria dada pelo Espírito Santo a nós. E temer é respeitar, é buscar andar debaixo do agrado do Senhor, não agradando-nos a nós mesmos, mas agradando ao Senhor. Não buscando tirar vantagem nas pessoas ou nas circunstâncias para sermos bem-sucedidos na vida, mas com os joelhos dobrados nos pés do Senhor, buscando a direção e a orientação dele para todos os nossos passos. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor possa ter ministrado aí ao seu coração. E leia aí esse texto, irmão. Medita ainda mais a fundo aí nesse Provérbios. É uma breve meditação, como eu disse, é breve devocional, mas tem muita coisa linda e maravilhosa ainda incutida que poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando. Mas como é só um devocional, nós vamos encerrar aqui e amanhã a gente vai entrar no capítulo 2, ok? Então eu desafio a você a ler todo o livro de Provérbios, ou pelo menos um capítulo por dia, para que você possa acompanhar aí comigo e juntos nós tirarmos esse tempo aqui precioso de um devocional diário na presença do Senhor. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, até amanhã, permitindo o Senhor.